Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, nobres colegas parlamentares, população que mais uma vez nos acompanha aqui nessa plenária, pelas redes sociais, nossos servidores, uma boa noite a todos. Colegas, hoje eu vim aqui falar sobre política, que é o que nós fazemos e é o que nós estamos aqui desenvolvendo e falando em nosso município dentro dessa Casa de Leis. E para lembrá-los sobre uma situação que aconteceu na semana passada, que eu não me manifestei mais por respeito ao vereador Carlinhos e à entrega do título que teríamos depois, a gente fez um combinado em não usar a tribuna, então esperei para esse momento e para essa sessão de hoje para a gente fazer um contraponto. E, inclusive, é muito interessante perceber que nós recebemos hoje, foram lidas 4 páginas de um projeto de lei de número 29, que trata sobre incentivos aos empresários do nosso município. E por que eu venho aqui para fazer esse contraponto ou para falar sobre política, como eu digo a vossas excelências? Quando nós estamos aqui representando a população, representando cada um de vocês, nós temos alguns nortes, algumas defesas que nós precisamos lembrar e lembrar sempre no nosso município como a nossa responsabilidade enquanto legisladores e fiscalizadores do poder público. Na semana passada, nós aprovamos uma emenda de minha autoria, que já foi votada e já virou projeto, já vai virar lei, inclusive já foi para o Executivo, de uma proposta que ia completamente de encontro com o interesse dos empresários rondonenses. Nós estávamos retirando do nosso Código Tributário Municipal uma possibilidade de redução da taxa de vigilância sanitária. E vossas excelências, todos votaram a favor de forma unânime a emenda de minha autoria, justamente porque qual é a mensagem e o sentido que nós passamos para o empresário de Marechal Cândido Rondon, para quem quer abrir uma empresa, criar riqueza, gerar desenvolvimento e trabalhar aqui nesse município, retirando um dos poucos incentivos que ainda existiam no nosso Código Tributário Municipal. Então, eu fico muito feliz e agradeço, e não tive a oportunidade de fazer isso na semana passada, mas eu faço agora porque muitas vezes as pessoas perguntam, nós todos aqui somos filiados em partidos políticos, é uma coisa importante, eu sou presidente do MDB, de um dos principais partidos com a maior quantidade de filiados no nosso município. Estou na oposição, fui eleito pela oposição, e isso me traz algumas facilidades, eu vou assim dizer, em alguns momentos, de que nós não precisamos abençoar ou acreditar ou concordar com tudo ou com qualquer coisa que venha do Poder Executivo. E vossas excelências me mostraram justamente isso, quando aprovaram essa emenda e concordaram comigo que não fazia sentido, naquele momento, a gente ir contra o interesse de quem quer abrir uma empresa no nosso município. Então, essas amarras que a política muitas vezes nos traz, ou esse interesse, alguns dos senhores até tentaram conversar comigo antes da votação do projeto, para também tentar entender o que a gente estava discutindo, o que estava acontecendo. Isso mostra o quanto é importante nós termos aqui dentro esse diálogo de informações, justamente porque era um artigo, um pequeno artigo que revogava um parágrafo de um artigo do Código Tributário Municipal, mas que se não tivéssemos levantado essa bola aqui, quem sabe teria passado, nós teríamos consentido, porque aí eu faço o contraponto e fico muito feliz e satisfeito de ver que hoje, na nossa sessão, nós recebemos um projeto de lei, como alguns dos senhores, e eu mesmo mencionei, que o Executivo agora sim ele traz incentivos diretos e traz um grande programa de valorização do empresário. O poder público não pode mais, e nós já viemos falando em diversas sessões desse ano, tratar a área privada, tratar o empresário, o gerador de riqueza, aquele que coloca dinheiro no bolso das pessoas e que faz a nossa economia girar. O poder público não pode se eximir e deixar essas pessoas de lado ou prejudicar, burocratizar, enfim, trazer para esta população, para esta classe, prejuízos. Então, hoje eu venho aqui também para elogiar. O que eu estou fazendo antes não é uma crítica, mas é uma lembrança que a gente não pode esquecer, que na semana passada parece-nos que havia o interesse de retirar
um incentivo. Mas, graças a Deus e felizmente, que bom que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, Gestão de Governo, enfim, que bom que o Executivo Municipal também está preocupado em facilitar. E isso será, sim, um grande programa de incentivos, como a gente viu, e é um projeto que está tramitando em regime de urgência, que nós vamos ter que, nas próximas sessões, e sabendo do nosso recesso legislativo em julho, também fazer um contraponto, fazer uma discussão e aprovar com brevidade, porque é, sim, um projeto muito importante. Então, eu falei sobre a questão dos partidos, a questão da nossa atuação aqui, e eu fico muito feliz de poder dizer com clareza, de forma aberta, que cada um de nós aqui tem uma função representativa muito importante. O vereador não é figurativo e não pode ser tratado como uma pessoa figurativa, como alguém que está aqui só para defender ou não, dizer se é bom ou não, porque é de um grupo ou não. E Vossas Excelências me mostraram que essa Casa de Leis está uníssona nesse sentido, em olhar se o projeto é bom para o município e ser a favor, e se for ruim, nós temos que ser contra. Isso é uma coisa que eu falo desde a minha campanha. Não existe situação sistemática ou oposição sistemática. Nós não podemos tratar o nosso município e cada um de vocês, que faz parte da nossa população, como uma coisa assim: veio de uma base de um governo que eu sou a favor, ou que eu estou inserido, ou que eu sou de um partido que, sim, eu concordo, então eu vou ter que votar a favor, ou criar justificativa, ou procurar o que me faça crer que, sim, eu preciso votar a favor disso. Ou não, veja bem, isso é bom para o vereador do outro lado, ou de outro partido, ou é bom para o executivo que eu não faço parte, assim por diante, e vamos votar contra. Isso não pode acontecer. E isso, graças a Deus e felizmente, novamente eu digo, pela atuação de cada um, com a aprovação daquela emenda na semana passada, e agora, uma semana depois, a gente já recebe um projeto que mostra, que coloca, que demonstra o interesse em ouvir, em colocar para a classe empresária o que eles precisam, o que eles esperam, uma política de incentivos em nosso município. Então, eu digo e falo isso porque eu já falei várias vezes, vocês podem resgatar as gravações das outras sessões, o vereador Juca, ele está aqui para falar e defender o que é bom para Marechal Cândido Rondon, e o que não for a gente vai ser contra, e é assim que nós todos precisamos agir como homens públicos e pessoas que têm a responsabilidade social de votar o que o nosso município diz que é certo ou errado, quais são as nossas leis, quais são as nossas responsabilidades de fiscalizar se o dinheiro público é bem investido, é investido da maneira correta. Então, eu digo até mesmo do próprio Executivo, e Vossas Excelências sabem, eu não acho que nós temos um mau governo do nosso município, não acho, mas também eu não fecho os olhos para áreas como saúde, educação, o trânsito, que muito se fala aqui também, que precisam. Quantas creches, escolas nós sabemos que estão carentes, estão precisando de reforma, de estrutura. Isso aqui é um pedido que cada um de nós já fez para algum dos educandários, na saúde, para algum posto de saúde, para algum centro. Existem muitas obras, existem muitas coisas boas acontecendo e que eu sempre vou enaltecer e agradecer quando os nossos pedidos são atendidos, quando cada um de nós é ouvido nesse município, quando as coisas estão trabalhando. Mas nós não podemos nos vendar, fechar os olhos ou deixar na nossa função principal, que é legislar, um projeto, alguma coisa passar simplesmente porque veio, porque a gente acha que está certo. Então, eu digo isso. Sim, vereador Moacir, rapidinho eu já vou conceder para todos, e aí eu já uso o tempo final para cada um que solicitou. Eu vou concluir essa linha de raciocínio e depois eu complemento com Vossas Excelências. Mas eu digo isso porque, não porque deu errado na semana passada para qualquer um de nós, pelo contrário, porque deu certo. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar isso passar, chega uma nova sessão, uma nova fase, uma nova questão e a gente ignora. Já foi uma situação passada ou já aconteceu? Pelo contrário, acho que agora é o momento de nós lembrarmos e trazermos e, por coincidência, uma coisa que quando eu li o projeto de lei hoje, quando eu vi a pauta de hoje, eu percebi que há esse incentivo, essa valorização e esse pensamento. Então, parabéns ao Executivo por nos trazer à discussão esse projeto de incentivos, ao mesmo ponto e ao mesmo passo que a gente tem que lembrar que semana passada talvez não havia esse mesmo direcionamento, mas que bom que, como cada um de nós discutiu naquela emenda, a gente viu se concretizar já agora, em uma semana, o que a gente espera para o nosso empresariado. Agora sim, primeiro o vereador Moacir, depois eu passo o vereador Rafael, quem mais pediu a parte. Depois a gente vai direcionando. Por favor, vereador Moacir.
Sim, cumprimento o senhor presidente, aos demais vereadores, agradeço à parte, à comunidade e a todos que nos acompanham. Eu quero me somar à sua manifestação, dizer, senhor presidente, que pela leitura, pela exposição de motivos, vê-se que, a princípio, pelo o que está sendo proposto aqui, vamos ter, de fato, um incentivo ampliado em relação às indústrias, às empresas de Marechal Rondon. Também está no histórico de que foi em 89 a primeira lei de incentivos, 97 uma segunda, mas no meio disto houve decretos e que também trouxeram alguns estímulos. Lembro-me bem que nós isentamos o alvará de funcionamento por um ano para empresas novas e outros penduricalhos, vamos assim dizer, que foram criados também por outros governos no caminho. Mas essa aqui realmente é uma bela redação, concordo, e imagino, colega vereador, de que, então, vendo que aqui tem também uma facilitação, vereadores, para que as áreas que o município ou que o próprio empresário venha a adquirir e propor a instalação de uma indústria, de que haverão também isenção de taxas e facilitação nesse trâmite. Então, eu imagino que, por conta disso, nós vamos finalmente, então, ter o Parque 4, aí que está adquirido, essa área está adquirida à comunidade, desde 2016. Portanto, vamos para 7 anos em que está em Pousio, a área está em Pousio, em Capim. Não foi feito o parcelamento, não foi feita a concessão, mesmo tendo a comissão de avaliação de projetos, sabendo que tem uma série de empresas e indústrias que estão com pedidos protocolados, senhor presidente, na Secretaria de Indústria e Comércio. Então, espero que agora caminhe, até porque está sendo proposta uma nova comissão aqui, no teor do projeto, temos a CEDEMAR, uma composição gov e não governamental, que é muito importante para agilizar, e é o que eu espero. Eu acho que todos aqui esperam isto, né? E também, nesse aspecto dos incentivos, colega vereador, eu vejo que tem que mesmo facilitar aí, porque não só no Parque Novo, na área que o município vai oferecer em concessão ou até mesmo em venda, senhor presidente, nós estamos percebendo, e aqui tramitou o pedido para autorização do município ser o tutor, por exemplo, da marginal da rodovia, da PR, que vai para Novo Três Passos, até na área do aeroporto, porque ali vai ser um parque, linearmente vai ser parque de indústrias. Assim como a partir do posto Toninho, onde também foi concedido pelo DR esta expansão para que o município possa investir, também já está uma série de empresas instaladas. E vai ser assim na 163, a hora que duplicarmos a conclusão da 163, e vai ser assim para o caminho de Margarida e para a linha Guarani, mesmo sendo uma APA, mesmo sendo uma área de proteção, mas vai acontecer o parcelamento que queiramos nós, ou com incentivos ou sem incentivos. Mas, então, eu quero só reiterar a importância do projeto, tá? Eu quero realmente reiterar. Ele faz uma bela compilação, vereador Arião, vereador Luir, presidente, de tudo aquilo que pode e deve acontecer nos tempos de 2022, 2023. Agradeço a parte. Obrigado, vereador Moacir. Inclusive, que em algumas situações vai depender de novas leis que nós vamos estar aqui depois votando. Então, a gente não pode esquecer disso, que é o início desse programa, e que a gente quer muito que passe a ter bons frutos e boas realizações, diferentemente, se a gente resgatar na história recente, não do nosso município, mas de uma forma geral, que o poder público, às vezes, é utilizado para favorecer, mas não é isso que a gente está pedindo aqui. É para auxiliar, é para contribuir e para gerar o resultado que a gente espera depois. Vereador Rafael, temos 1 minuto ainda, eu já concluo aqui, por favor. Obrigado pela parte, vereador Juca. Quero só parabenizar a ti pela emenda, né? Pela manifestação, pela observação que você fez na semana passada. Nós, na reunião, quando eu estava presidindo a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, discuti também um pouco a questão dessa corte, essa revogação desse incentivo fiscal. E, naquela ocasião, nós fizemos contato com o Executivo para esclarecer, e nos foi repassado que exatamente tinha essa previsão. Esse projeto que é feita a leitura hoje, no PL 29, eles já estão meses trabalhando nele. E aí aquela parte ali, ela ficava vencida, porque era 50% de desconto.
e hoje prevê-se até 100% de desconto, né? Então, visto que estava avançando para um novo projeto, essa parte ela ficaria impraticável, desnecessária. E por isso que essa foi a intenção do Executivo, não de prejudicar o empresariado rondonense, mas no sentido de deixar liquidada essa norma jurídica, visto que nos próximos dias seria uma norma específica para tratar do caso, inclusive com teor distinto, né? Porque um era parcial e o outro pode chegar até 100% da isenção. Mas falando especificamente sobre o PL 29 de hoje, ele é importante porque ele resolve, ele cria a possibilidade de se resolver uma demanda antiga do empresariado rondonense, que aqueles que são beneficiados nos parques industriais, eles investem nos seus terrenos e, por vezes, eles ficam inseguros. Poxa, mas no final de 30 anos, se revogar, se me pedirem de volta esse espaço, eu fiz um investimento consolidado aqui, eu acabo perdendo esse investimento que eu apliquei. Então, ele dá essa possibilidade de, lá no fim, o empresário adquirir, ele fica como prioridade para adquirir, pagando o valor de mercado que é justo para aquele terreno. Então, eu acho que atende bastante a demanda do setor, especialmente setor industrial, do município de Marechal Cândido Rondon. Então, acho que é válida essa nossa preocupação. E já iniciamos a discussão do projeto aqui, que é para as próximas sessões, né? Obrigado, vereador. Obrigado. Nas comunicações eu comento mais um pouquinho, então, já encerrei o tempo, é a primeira vez que eu vou até o final, né? A gente continua depois. Obrigado, presidente, nobres pares.